Tranquilo. Tá gostando? É? Isso. Calma. Já tá. De repente botar o teclado aqui, Oi? o teclado aqui, só clicar na avançar. Isso pra cá não? Desculpa aqui pra lá. Oi. Pessoal, só para fazer os dois câmeras vão ficar aqui, né? Já gravamos. Boa noite, igreja. Boa noite, alunos. Certinho? Quem não me conhece, sou o professor Gilson. Hoje, se você quiser, a gente apaga aqui. Fica legal visivelmente para ele. Então, à vontade. Que é melhor para os Vocês alunos acham? aí. Eles têm que ver aí. Sim, eu vou botar esse PPT no grupo. Ah, tá. Melhor, né? Melhor. Vou mandar aqui. Bom, gente, sou o professor Gilson, para quem não me conhece, alguns alunos já me conhecem, né? Eu vim aqui antes. Qual é o seu nome? Rita. Rita. Aqui? Seu nome? Thiago. Tiago. Bom, não. Paulinha não, Cláudia. Essa aqui também, qual é o seu nome? Essa aqui é a antiga, né? Lá do seminário. Vamos pra cá. Mas, gente, olha só. Nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Mas, antes de começar o Novo Testamento, eu vou passar para vocês o material da aula. Para vocês já terem o mesmo material, tanto no slide quanto no PowerPoint. Tem meu celular aqui. Eu vou passar para o grupo e aí vocês colocam no grupo aí, tá? Só um minutinho que eu vou passar. E aí a gente trabalha com a mesma folha em questão. Novo Testamento. Isabela, se eu passar por você passa para o pessoal? Coloca no grupo, que aí eu já vou adiantando aqui minha aula. Compartilhar. Já foi. Acho que ele chegou pronto. Mas acho que chegou o PowerPoint. Não, essa folha aqui. Que é a mesma coisa, mas a gente, só para ficar mais fácil para vocês pontuarem, ok? Vamos lá. Quando a gente começa a falar do Novo Testamento, de cara, a gente precisa entender qual é a formação do Novo Testamento. E aí, automaticamente, eu tenho que falar do período interbíblico. Não tem como eu começar essa aula e falar, por exemplo, para você entender a estrutura do Novo Testamento, você tem que entender o período interbíblico. Porque senão você não consegue entender onde nasce um fariseu, por que se parece um fariseu na época de Jesus, o que é um saduceu, o que é um zelote, um essênio. Por quê? Porque você tem que entender o período interbíblico. Agora sim você vai entender o cenário de Jesus e tudo que está acontecendo dentro do cenário de Jesus. Entendeu? Então, de cara, você tem que entender o Novo Testamento, ou o período interbíblico. De cara, você tem que entender. Primeiro, vamos conversar, vamos se situar, vamos nivelar o assunto. E aí, olha só. Entre o Novo Testamento, entre o Antigo Testamento, entre Malaquias,
até o Novo Testamento, você pensa logo assim, Malaquias, Mateus, né, no Novo Testamento. Jesus está dentro do Antigo Testamento, tá? Para a gente entender isso. Mas de Malaquias, não vamos pensar em Mateus. Na sua Bíblia é Mateus, certo? Você olha ali, você pega Malaquias, a sua sequência tem uma página em branco e logo em seguida vem o livro de Mateus. Mas na verdade o primeiro livro seria Tiago. Mas, bem, não precisa entrar em uma crise. Então, o que nós precisamos entender aqui? Primeiro, como se desenvolve esses 400 anos de silêncio profético? É isso que nós temos que entender. O profetismo parou. O que é o profetismo? Entre Elias até João Batista. Então, nesse período de silêncio, onde Deus não está mais falando com o povo, nós temos que entender que é o período interbíblico. Então, são 400 anos. Mas o que acontece durante esses 400 anos? E é isso que nós temos que entender os cenários que vão ser construídos. As seitas que vão sendo construídas, a forma de pensar, e aí sim a gente vai começar a nossa aula, ok? Então, deixa eu então play aqui. Aqui também está um play. Nossa, velho. Lá em cá. Beleza. Só para a gente tentar pontuar aqui. O Novo Testamento, 3 fatores vão acontecer aqui. Não sei se eu escrevo, não sei se 4. Bom, deixa eu escrever esse detalhe aqui para entender. 3 blocos vão aparecer muito fortes. Filosofia, cultura, caso grega, né, helênica, a história em si e o gnosticismo. Ok? Então nós vamos trabalhar em cima desses 3 pilares. Por que esses 3 pilares? São esses 3 pilares que vão ser desenvolvidos na época de Jesus Cristo. Ok? Então, eu só tenho 3 folhas. Não tem mais. Ok? Né? Só tem 3 aqui, mas faz o seguinte, divide uma folha para cada um aí. Ok? Então, para a gente entender isso, pode dividir mesmo. São 3 folhas por página. Isso. Vai fazendo assim, curso de retalho mesmo, que cada um vai estar me ajudando aqui nessa aula aqui agora. E, não, passa uma folha para um, uma folha para outro, e esse vai pegando segmentos de folha. É proposital o que eu estou fazendo agora. Ok? Vocês ficam aí com 2 aí. Vamos lá. Vamos entender então esse período interbíblico. Então, o que vai acontecer? Primeiro, deixa eu te nivelar o que vai acontecer. Alexandre o Grande vai ser um grande problema no mundo judaico. E não complicado. Alexandre o Grande. Por quê? Alexandre o Grande, ele sai da Grécia, vem conquistando, ele entra dentro da Pérsia, ele chega até o Egito, ele chega a ser considerado um faraó pelos egípcios. Olha só, ele recebe o título de faraó, ele entra para dentro da Pérsia e chega lá e conquista a Pérsia. Entendeu? Ele sai da Grécia, ele vem por dentro da Pérsia, vai até o Egito, entra no Egito como faraó, ele recebe o título de faraó. Olha só, hein? Olha a importância desse homem. E aí ele vai até a Pérsia, mata o rei, destrói o Império Persa e unifica, querendo uma unificação dentro da Judéia. Toda aquela área da Mesopotâmia, toda aquela área, ele queria uma cultura unificada. Ok? Entendeu? Então ele vem conquistando, vem varrendo. E é em pouco tempo, não é muito tempo. Ele vem varrendo. Quando ele chega agora no Egito, Pérsia, ele não quer mais sair do Egito, ele ficou bem ali no Egito, porque agora ele é faraó, um semideus. Mas aí o que acontece agora? Ele não consegue consolidar o seu império, ele morre muito cedo. Quando ele morre, os seus generais agora vão brigar, lutar entre si. O povo, do lado de um general muito obrigado. Ptolomeu, que é um dos generais, e Sileudas, uma coisa assim, é parecido. E eles vão lutar entre si. Então, Ptolomeu vai fazer a parte do Egito,
ficar mais focado na área do Egito, e Seleucus vai ficar mais na parte da Pérsia. Ok? Pérsia seria hoje Irã e Iraque. Só para você se localizar. Entendeu? Então o que eles vão fazer ali? Eles vão estar criando uma cultura grega. Então, quando a Judéia estava pelo domínio dos Seleucidas, eles permitiam os judeus fazer seus cultos aí. Eles podem fazer seus cultos, não há problema, é tranquilo, você segue o seu Deus, a gente vai seguindo aqui. Entende, gente? É uma cultura grega. Uma cultura grega, ela vai querer unificar as ideias. Uma cultura grega, ela não vai querer entrar em crise com você, com seus deuses, com o seu cultuar. Fica à vontade. Entendeu? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que vai acontecer daqui para frente agora? Ele começa a colocar a cultura grega em toda a área conquistada. Seus generais agora estão brigando entre si, estão lutando entre si, e automaticamente, agora, Ptolomeu fica no Egito, só para você saber quem é uma das descendentes de Ptolomeu, Cleópatra. Olha a influência de Cleópatra, ela vai ser uma das descendentes de Ptolomeu. Olha a influência dela. A gente nem imagina da onde está vindo Cleópatra. Cleópatra está vindo lá, por isso que ela vai ter muita facilidade de lidar com os romanos. Porque ela vem de uma cultura grega, ela conhece uma cultura grega. E agora é obrigado, agora você aprender a falar grego. Ok? Isso aqui ainda nem é a aula, né? Eu só estou te localizando para você entender, para você não ficar muito perdido. Já está muito perdido aqui agora. O que vai acontecer agora? Eles começam a colocar ideias, só que automaticamente os Seleucidas agora invadem e atacam os Ptolomeus. Por isso vai a queda de Cleópatra, e agora os Seleucidas agora entram para dentro da Judéia e automaticamente agora sim eles vão controlar o povo judeu. Primeira coisa é um sacrifício de vários porcos dentro do templo judaico. Aí agora é aquele livro que você precisa ler. Aí você vai falar assim, mas é apócrifo. Leia. Macabeus. Dá uma folheada. Você não vai deixar de ir para o céu porque você leu ou não leu Macabeus. Macabeus. Isso, é um livro que vai estar na Bíblia católica. Mas você vai entender agora um personagem chamado Matatias. Coloca aí no seu papel. Matatias. Você que está vendo minha aula, vai procurar sobre Matatias Macabeus. Matatias Macabeus. O que é para a língua? Ok? Então, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a criar uma revolta, um movimento anti-grego. Não, porque agora eles começam a mexer, por exemplo, na arquitetura. Aí na arquitetura colocam um deus grego. Entendeu? No teatro. Mas no dispositivo. Porque eles transformam agora a Bíblia em hebraico, uma Bíblia grega, que é a Septuaginta. Você já deve ter visto esse símbolo aqui. Que é, né? Não. XXL, não, o XX. Vem para mim. Acho que é isso aqui. Septuaginta, em grego. Você quer ver isso aqui mesmo? Só confere. Não, é um alfabeto grego agora. O que é, velho? Acho que é LXX. É XX, né? Esse aqui, né? Na hora, pode pular. Você não vai. Mas eu acho que é isso mesmo. Não é? Que é o L50. 50, 10, 10. Entendeu? Então, o que vai acontecer? Eles transformam a Bíblia judaica numa Bíblia grega, que é a Septuaginta, e agora eles começam a impor algumas situações do povo judeu. Agora sim vai nascer algumas seitas. Por que eu falei seitas? Porque vai nascer agora, por isso que quando você vê agora, lá no Antigo Testamento, lá nos profetas, lá no Antigo, lá no Esdras, Neemias, você não escuta escribas, fariseus, saduceus. Você não vai ver.
Você vai saber agora sim no livro de Mateus. Da onde sai um fariseu? Quem é um saduceu? Quem é um heleno? Quem é um zelote? Entendeu agora o cenário de Jesus? Eu só estou te colocando dentro do cenário de Jesus. Agora sim começa a nascer essas seitas judaicas. Por que seitas? Porque cada um tem uma forma de interpretar. E agora vem os fariseus, que é mais ligado ao povo. Por isso que quando você vê Jesus andando com os fariseus na rua, eles questionando Jesus, os fariseus estão na rua. Então eles são muito ligados ao povo. Não é assim que diz a lei, não. Está escrito assim. Eles acreditavam em ressurreição, eles acreditavam em anjos, mas tinha algumas coisas que eles não acreditavam, mas o saduceu já era diferente, ele pensava diferente. O saduceu então vai ser mais ligado ao governo. Preste atenção no que eu vou falar. Agora sim, cada um tem uma interpretação. O que é o Messias? Uns vão entender que é um Messias espiritual, e os outros vão entender que é espiritual e um rei de espada. Vocês entenderam o que eu falei? Quem não entendeu, levanta a mão. É melhor levantar a mão. Entendeu? Então repete aí. O que eu falei agora? Tá, mas que é um rei espiritual? O que é um rei de espada? De guerreiro, exatamente. Vou repetir, ó. Um grupo entende o seguinte: olha, Jesus é apenas messiânico, espiritual, sim. Esse vai ser o Messias, a Machia judaico. Estou falando judaico. Mas o outro vai entender o seguinte: não, ele é judaico, ele é espiritual, mas também vai ser um rei real, de guerra, como os macabeus. Os macabeus estão lutando. As maiores guerras da antiguidade, de maior morte, vão ser nas guerras judaicas. Ponto. Lembra quando Jesus entra no templo e eles chamam Jesus de endemoniado? Acha esse texto, por favor. Acho que em João. Ele começa a olhar o templo está todo enfeitado. A festa de Yom Kippur. Ai, qual é a festa que eles estão? Eles estão numa festa. E para mim? Sucote? Não. Acho que é Sucote que está. Ou Yom Kippur, eu não sei. Mas eles estão comemorando uma festa. Hanukkah. Acha o texto, por favor, depois vamos começar a ler aqui os assuntos. E Jesus começa a reparar que o templo está todo enfeitado. Por quê? Ele está enfeitado porque eles estão comemorando o que Matatias vai fazer dentro do templo judaico. Fala, então. Acharam? Qual o texto? Trouxeram então o endemoniado cego e mudo. Não. Eles chamam Jesus que está com demônio. Eles vão falar que Jesus está com demônio. Então, mas os fariseus ouvindo isso diziam: estes não expulsam demônios, senão com Beelzebul, príncipe dos demônios. Isso. Aí Jesus se retira para olhar o templo, nos Atos. Jesus está nos Atos, lá dessa parte. Você está onde? Mateus? Você está onde? Mateus 12. 26. Procura onde Jesus começa a andar pelo pátio, começa a olhar o templo. O templo vai estar todo enfeitado de lanternas, de luzes, porque eles estão comemorando 300 anos da purificação do templo judaico. O telefone está indo embora. Esse está em som. Esse deu uma. Tá. Acho que não. Não sei. Bom. Tá saindo? Tá saindo? Tá baixo? Acho que é melhor chamar alguém. Bom. Estou vendo que tá bravo. Entendeu? Então Jesus está no templo vendo exatamente. Tá legal? Não. Tá bom. Então, essa passagem de Jesus está dentro do templo, ele está vendo, ele está lembrando, ele está olhando. Por quê?
Porque eles estão comemorando a purificação do templo judaico. O cara sacrificou porcos dentro do templo judaico. Sacou? E aí eles estão olhando, a gente está olhando e vendo o templo todo enfeitado, tudo purificado. A gente está comemorando 300. Então leia Macabeus. Mesmo que você não leia o livro todo, pontue, faça um resumo, dá uma olhada assim rápido. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, só para eu entender. Eles são. É uma guerra infinita. Eles vão perder no final? Vão perder. É uma resistência. Olha a massada. Então eles estão lutando. Então o que acontece agora? Existem duas classes de grego e duas classes de judeus. Um judeu que é totalmente agora helênico, e agora a cultura judaica sofre um grande baque. Não pode mais circuncisão, tem que adorar os deuses gregos, comida e o sábado. Você entendeu agora o problema de Jesus? Você entende quando Paulo vai falar circuncisos e incircuncisos? Então agora o judeu, agora tem um judeu que é grego, fala grego, e automaticamente ele é mais elitizado. E tem aquele judeu que não quer a cultura grega, que vai para o deserto. Você localizou quem está no deserto? Quem? João Batista. Qual é? É um essênio. O essênio é aquele camarada que fala o seguinte: eu não quero nada de cultura grega, interpretação da lei, somente Bíblia, purificação de tudo. Então ele vai lá. E automaticamente aquele judeu que agora é mais elitizado, vão pegar o quê? Os melhores carros. Automaticamente os melhores carros, porque ele sabe falar grego. Não seria assim? Hoje em dia, uma pessoa que entende, fala vários idiomas, qual é a possibilidade dele no mercado de trabalho? Não é maior que aquele que não fala? Seja sincero, não é isso? Aquele que não é mais qualificado não vai conseguir melhores carros? Então agora, sim, eles criam um cenário, criam um judeu mais elitizado, ligado a Roma, o Império Grego cai, e 60 depois de Cristo, vai aparecer quem? O Império Romano. Então nós vamos estar com um povo helenizado, grego, nós vamos estar com um povo, com o Império Romano, onde a Judéia é simplesmente uma província romana, né? Uma província romana, e aí coloca um general ou um governador romano. Quem é na época de Jesus? Qual é o governador romano que está lá para ditar as regras? Pilatos. Não era o imperador. Pilatos é um governador. Você entendeu agora o cenário que você está vendo? Um judaísmo todo fracionado, várias seitas judaicas. O zelote seria aquele que é nacionalista, povão. Bora, esse é um zelote. Pinta a cara de verde e amarelo, esse é um zelote. Pedro é um zelote. E o Pedro? Então Pedro é um zelote. Os essênios, mais no deserto. Sai no deserto. Ó. É um essênio que vão escrever os pergaminhos do Mar Morto na caverna de Qumran. Eles estão no deserto. Esconde as palavras em cavernas. Um fariseu, tudo escrito, tudo no papel. Então, se você tem Bíblia hoje, é um fariseu que te deu. Porque ele manteve a escritura. Um saduceu, cai o tempo. Tradição oral. Não existe mais. Então, quando chega Jesus, o que acontece? Eles viram várias guerras, um judaísmo todo fracionado, todo agarrado com uma cultura grega, e automaticamente tudo ligado ao Império Romano, um cabresto romano. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, Jesus conversando com Pilatos, usando o quê? Filosofia. Você está entendendo? Por isso, quando você vai ver, por exemplo,
os fariseus questionando a lei. Mas é assim que Moisés falou? Foi assim que ele falou? Então você está vendo um judaísmo engessado, totalmente preso, sem nenhuma autoridade, um Herodes boneco de Roma, e era assim. Aí você fala assim, mas ele era perverso. Não, ele pegava o filho do Herodes, levava para Roma e falava o seguinte, seu filho vai ficar aqui comigo, tá? Agora sim, o que você faz? Se você errar aqui, eu mato seu filho lá. Entendeu? Porque era Roma. Você vai ver muito isso nesses filmes do Gladiador 1 e 2, você vai ver muita questão do filho, descendência. Então pega a criança e vem cá. Opa, a minha descendência está aqui, meu filho está aqui, seu filho está comigo, eu posso matá-lo. Então, agora sim nós podemos começar a aula. Então agora sim você está entendendo que o período interbíblico, ou o período... Agora eu vou para os slides aqui, Período bíblico ou período intertestamentário é um momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando eu falei Antigo e Novo Testamento, tudo isso que eu falei na aula está incluído aí. 400 anos, gente. É muita coisa. 400 anos, muitas guerras, muitos acordos, muitas armações, muitas intrigas. Matava, envenenava. Por exemplo, Herodes mata irmão, mata mulher, mata sobrinho. Porque eles tinham tanto medo de serem traídos que eles ficavam... Porque já do Herodes, por exemplo, ele constrói uma fortaleza de Herodes que para chegar lá era a coisa mais difícil que tinha. Ele entrava lá e se escondia, porque ele sabia que qualquer hora que podia passar a faca no pescoço dele. Então eles ficam totalmente, ligados a Roma. E Roma, nem aí. Por isso agora que você vai ver, por exemplo, o romano não chegou na cabeça se Jesus curou no sábado ou não curou no sábado. Você está entendendo agora esses questionamentos? Aí quando fala assim, ele curou no sábado, o romano, qual o problema? Porque eles aboliram o sábado, a cultura grega. Mas o judeu não, é pecado trabalhar o sábado. Aí você vê o questionamento. Jesus curando e pergunta, o que é mais importante, o homem ou o sábado? Só que quando a gente entende o período interbíblico, agora eu consigo entender as crises na época de Jesus. Quando eu vejo, por exemplo, um homem, ele fala, mas é engraçado, você está reclamando do cisco nos olhos, mas se cair seu animal lá no sábado, você não vai lá e trabalha? Olha Jesus falando o que é de César, dá a César, o que é de Deus, dá a Deus. Percebeu essas falas? Então agora você consegue entender por que eles estão querendo pegar Jesus dentro da lei romana, da Pax Romana, ao mesmo tempo usando a lei judaica. E Jesus estava sempre tendo que ter uma resposta que conseguia deixar exatamente eles travados, porque Jesus mostrava o seguinte, eu estou pregando um judaísmo puro, eu não estou pregando um judaísmo fracionado como vocês. Conseguiram entender agora? Está conseguindo entender o que eu estou falando? Agora sim nós começamos a desenvolver esse grande problema, que é o cenário. Diz que você vai olhar, por exemplo, em Atos, quando eles vão falar, vou procurar Gamaliel, ele fala o seguinte, olha, teve um que veio, vê só a passagem, que é Atos 17, quando Pedro está na frente e Gamaliel vai falar o seguinte, olha, se for realmente de Deus, já veio fulano, já veio ciclano, já veio tantas pessoas. Se realmente for de Deus, ninguém segura. A fala de Gamaliel é uma fala importantíssima, porque ele vai falar, já veio Judas, Teudas, já veio um monte de gente. Por quê? Eles achavam que o rei judaico seria um rei ou espiritual ou rei real. Eles queriam um rei real, gente. Eles queriam um rei que lutasse contra o Império Romano. Então, entendeu agora a fala de Jesus? Não terá pedra sobre pedra. Jesus já sabia que aquele tempo seria destruído. Aquele tempo é herodiano. Foi construído por Herodes. Herodes constrói grandes construções e deixa o pessoal abismado. Nossa, esse aí é judeu mesmo. Mas na verdade ele está conquistando o povo. Gente, não é assim que está acontecendo no nosso país hoje? Seja verdade. Pão e circo. Império Romano, tudo aí, gente.
Nós estamos com uma inflação assim, um clima fechado. Não estou falando de política, não estou querendo tratar de política, não. Você vota o que você quiser. Mas não é assim. A nossa história todinha, política é isso. Quando você começa a pensar um pouquinho, bota no futebol, bota uma parte, bota no carnaval, aí a pessoa vai esquecendo. Aí quando você vai pagar um boleto, você fala assim, nossa, eu paguei isso de PVA, paguei isso, eu pago um documento que eu não tenho, que eu não ando com ele, que é aquele verdinho, eu pago isso. Ah, mas bota chocolate agora, é chocolate, esquece do mundo, é Páscoa, chocolate, peixe, pão e circo. Olha o Império Romano aí. Quando eles viram que estava muito bravo o povo, vamos fazer uns jogos aqui no Coliseu aqui, a gente distribui pão de graça, bota os jogos, festa, festa, festa. Pô, esquece. Vamos rapidinho, esquece a fome. Gente, é real. Quer ver? Olha, a Semana Santa vai estar aqui. Eu moro em Maticá. Você vê exatamente o pessoal, todo mundo reclamando que a gasolina está cara, que o dinheiro está assim, está curto, está curto, está curto. Deu feriado, todo mundo fora. Vai. Sim, entendeu? Porque você fala, puxa, eu trabalhei para que eu não preciso me divertir um pouco. É verdade, não está errado. Mas só que às vezes a gente esquece que as coisas mais importantes estão acontecendo exatamente em véspera de feriado. Às vezes estão passando, está acontecendo em véspera de feriado. Então alguém pode me ajudar aqui, por favor, aqui? Esse período entre os dois testamentos também é chamado muito como ano do silêncio. Por que silêncio? Não vai ter. Aí você vai falar assim para mim assim. Então no ano do silêncio não existiu nenhum livro. Sim, livros apócrifos. O que é um apócrifo? Aquilo que não foi divinamente inspirado por Deus. Quais são os critérios de um livro apócrifo? Para ele ser santo ou ele não ser santo? Alguém sabe me dizer? Um dos pilares? Qualquer um pode falar, são vários. Pode ficar à vontade, você pode escolher. Quer ver? Geografia. Não faz essa cara, não. Vamos lá. Eu falo assim, olha só, vou comer um pastel aqui no Rio, mas estava afim de sair daqui, e lá em Manaus, comer um peixe com açaí quente, salgado, e voltar lá no sul rapidinho e tomar um chimarrão. Na hora do almoço. Aí vamos lá. Dá tempo. Nem de avião você consegue fazer isso. Nem de avião. Você vai sair daqui, vai comer seu pastel, vai chegar no aeroporto, vai pegar uma fila. Nunca é fácil embarcar, sempre tem alguma coisa acontecendo, não é? Fala a verdade, tanto de ônibus quanto de avião. Aí você sai lá, tem que achar a mala, pega a mala para lá, aí você vai comer o seu açaí com peixe, até você chegar do aeroporto, até o tal do açaí com peixe, já foi. Bem, já foi. E depois você voltar a tomar um chimarrão, sem chance. Então quem conhece geografia brasileira, vamos imaginar que há 400 anos. Hoje você conhece. Mas daqui a 400 anos, o cara vai olhar assim, como que o cara sai do Rio de Janeiro, vai para Manaus, e no final ele vai para o Rio Grande do Sul, isso tudo na hora do almoço dele, de trabalho, 1 hora. Sem condição. Então existem erros geográficos. Erros históricos. Por exemplo, vai falar que o rei viveu naquela época, aí alguém consultou, peraí, esse rei não viveu nessa época. Ele viu. Então, aí ele não pode. Doutrinário. Por exemplo, vai acontecer, por exemplo, o cara pega uma carne, joga na fogueira, sai uma fumaça. Você já viu? Tem gente que pegava borra de café para jogar em jogo de bicho, já viu isso? Né? O cara pegava o café assim, ficava uma mentira, ó. Hoje vai dar o bicho tal. Então o cara pegava uma carne, jogava na fogueira, aí ia lá um fogo diferente, espírito de adivinhação, doutrinário. E aí foram separando. Então vários livros existiram? Sim, existiram. Eu acho que até a física erra. Tudo erra nessa hora. Entendeu? Então, tem que tentar fazer e sair positivo.
Exatamente. Porque a mente viaja. Então, mas o Macabeus, aí você fala, por que então tem que ler o Macabeus? Você não tem que ler, eu queria que você lesse. Para quê? Para você entender as guerras. Eles vão lutar, vão perder essa guerra, mas eles vão lutar, lutar, lutar. Vai vir um, morre o outro, entra o Macabeus, entra o Macabeus. Eles vão lutar. Eles não arregam. Eles vão até o final. Só que Roma já não está aguentando mais essas revoluções judaicas. E Roma olha o quê? Por que esses caras lutam tanto? O que é importante para um judeu? O que é importante para um judeu? 3 coisas. Sempre falo isso. 3 coisas importantes para um judeu. O que o judeu está brincando agora hoje? Terra. Judeu luta e morre por terra. Aí você vê aqueles vídeos lá agora, hoje em Jerusalém, aquele monte de rocha, aquele monte de pedra seca, os caras estão lutando aquela pedra, aquela rocha, você fala assim, mas meu Deus do céu, o sol nem serve para plantar. Terra. Por terra, eles matam. Mas o que é importante? Lei. Okay? E agora, a última coisa que é muito importante. Para o judeu. Que o judeu está doidinho para construir e não consegue. Tempo. Então o Camagão olha assim, não tem como excluir ele, mas eles são agarrados ao quê? Ao tempo. Então é tudo sempre por causa do tempo. Procura assim, Arco de Tito na sua internet. Pode procurar. Procura você também, está em casa. De Tito. Arco de Vitória de Tito. Está lá em Roma. É um arquinho pequenininho. Mas ele é... Quando ele... Até hoje. Vai na internet assim, Arco de Tito. Arco da Vitória de Tito. Sabe, é um arquinho lá em Roma. Pequenininho, né? Não é grande coisa não. Esse arco, vê qual o significado desse arco. Qual a importância dele. Acharam? É bem pequenininho, não é nada monstruosão não. Arco de Vitória de Tito. Acharam? Achou? Achou. Para comemorar vitórias militares. Legal. Especialmente a captura de Jerusalém depois da Primeira Guerra Romano-Judaica. Entendeu? É um arco na vitória de Roma sobre os judeus. Isso é a maior guerra da antiguidade que morre maior número de pessoas. Acho que quase 4 milhões de pessoas vão morrer. E aí ele vai, destrói Jerusalém, destrói o templo, leva aquilo tudo para Roma, e aí sim ele constrói um arco de vitória. Tipo assim, isso aqui foi porque nós acabamos com o templo judaico. E essas guerras ali que está tendo aí, em função de quê? Terra. Terra. Matando as pessoas, não acaba nunca. Não vai acabar nunca essa guerra. A guerra vai continuar até a chegada do Messias. Na realidade, repercutindo em todo. Eles não estão nem aí, eles vão matar, mas não estão nem aí. Eles vão lutar, porque eles não defendem. Gente, eu não estou aqui defendendo a violência, mas os dois lados se odeiam. Não tem. Não, outro é bonzinho, não tem bonzinho, não. Tem a gente aqui também. Só que é o seguinte, é aquela história, o cara que tem mais poder perde, o outro menos poder perde, e aí você vai bater de frente. Vai dar problema para você, não vai? Você vai jogar. O míssil que o Hamas joga em Israel é um míssil de uma tubulação de água, que eles cortam um tubo de 100, colocam o motor no míssil, o míssil. Tanto que um caiu hoje, conseguiu. Eles conseguiram, o míssil conseguiu. Passou pelo campo de ferro, pum, caiu. Ele atira aqui, não sabe de onde vai cair. Israel fala assim: olha, tem esse prédio aí, eu vou demolir. Pum, eu vi isso, destrói o prédio todinho. E ele não tem esse problema. Sem pena. Sem nada. Então, beleza? Então, vamos agora para a segunda parte do slide. Parte 2. Vamos ver aqui, parte 2. Então, foi. Vamos lá.
Período interbíblico de Malaquias a Cristo. Então agora você entendeu sim agora o cenário de Cristo. Agora você vai entender um Jesus que está tendo que se defender contra um império romano, tem que se defender contra o judaísmo. Pedro era um zelote. Lembra quando Jesus vai ser capturado? O que ele faz com a orelha do soldado? Ele corre. Você acha que ele mirou na orelha? Seja sincero. Seja sincero. Ele não mirou na orelha. Ele queria decepar a cabeça do cara. Era um zelote. Vai pegar meu Jesus. Porque na cabeça dele, como de outros, Jesus seria a salvação de um rei de espada. Judas pensava assim. Judas entendia que Jesus seria um camarada que iria lutar. Quando ele fosse, vou prender ele, ele vai lutar. Vamos lá, gente. Só para a gente entender. Jesus era sobregado, né? Olha só, o mar está batendo. O vento sempre existiu, não é? Ele passa para lá, para cá. Vai na Galileia para lá, 17 quilômetros, 14, tal. Passa para lá, passa para cá, passa para lá. A hora, o barco está na frente, Jesus fala o seguinte: vou andar sobre as águas. Vou andar sobre as águas. Já está lá na frente do barco. Ele anda sobre as águas. Pedro vê e fala assim: eu quero ir. Vamos entender. O homem que multiplica os pães, vamos pensar a cabeça de Judas. Não estou defendendo Judas. Quero que você entenda. Que o impossível para Jesus não existe, correto? Sim ou não? Vamos lá. Eu pisei sobre as águas, eu multiplico os pães, eu curo, eu ressuscito, eu faço tudo acontecer. Vamos lá. Judas aqui do meu lado, não sou eu não. Vamos lá. Aqui do meu lado. Eu vou vender ele. Na hora que ele for preso, o que ele vai fazer? Seja sincero, o que vai acontecer? Pensa como Judas. Ele não vai, porque ele é um rei. Ele vai se livrar. Ele vai fazer alguma coisa. Sim. O que Jesus faz? Nada. Nada. Na cabeça de Judas, ele seria um revolucionário. Sim. Só que ele não era nada daquilo. Você está entendendo a situação? Tenta imaginar a crise de Judas agora. Ele trai e o mestre dele não faz nada. Ele beija, tipo assim, agora, ele vai vir anjos ao seu redor, vai acontecer isso, tá, agora vai pegar fogo. Seu nada. Inclusive, Pedro falou para ele: por que você não se defende? Entendeu? Ele não se defende. Os ladrões da cruz falam assim: mas tu não é rei, rei cura. Você está entendendo o cenário? Eles queriam um rei que lutasse, que guerreasse, como os macabeus. Mas não acontece nada disso, porque Jesus agora está num cenário onde ele está falando o seguinte: eu não vim para este mundo. Vocês não estão entendendo a minha mensagem. Tentam pegar Jesus, tentam jogar Jesus no precipício, tentam fazer um monte de coisa. Jesus não é chegado a minha hora. Eu trabalho até agora porque o meu pai me enviou. Ninguém está entendendo a mensagem de Jesus. Ninguém está entendendo. Isso é a crise. Então agora sim, de Malaquias a Cristo, vários anos estão acontecendo, mas várias coisas aconteceram. A filosofia agora nasce. Jesus é um filósofo. Jesus é um filósofo. Tu é rei dos judeus, o que ele responde para Pilatos? É você que está dizendo. É você que está dizendo. Você é professor? Você está dizendo que eu sou professor. Sim. Você é rei, é você que está dizendo. Aí eu posso falar assim, mas olha como é que a resposta ela te cabe pensar. Você é médico? Você é médico? Aí eu falo assim, você está dizendo que eu sou. Lembra quando Jesus, os discípulos de João perguntam assim: você é o Cristo? Qual é a resposta de Jesus? Vamos lá, gente. Anima? Você que é o filho. Não, como é que Não. Os coxos andam, os cegos veem. Ele não fala isso? Quer dizer, todo o ofício de Cristo eu estou cumprindo. Então alguém se pergunta assim: você é pedreiro? Eu sei fazer um traço de concreto, eu sei embolsar, eu sei colocar uma porta, eu sei botar um pico. Ele respondeu exatamente isso. O que é o ofício? Aquilo que a pessoa faz. Viu? Os discípulos, ele respondeu isso, mas para Pilatos ele falou o quê?
Você está dizendo. É você que está dizendo. Mas o que Pilatos olha e fala o seguinte: eu não vejo mal nenhum dele. Ele é um filósofo. E matar filósofo é maldição. Olha a esposa de Pilatos tendo um sonho. Não se mete nesse assunto. Quando Pilatos percebe que ele está falando com um filósofo, ele coça a cabeça. Lembra da mulher, quando a mulher fala, né? Ó, não faz isso. Você vai, deixa que eu vou. Aí dá tudo errado, aí a mulher fala assim: eu te falei para você não fazer. Mas Pilatos foi sábio. Lembrou da esposa. E fez o quê? Não é costume de vocês, nessa época, ó, tirando o pouco, ó, nessa época, vocês soltarem um preso. Escolhe quem vocês vão soltar. Eu lavo as minhas mãos. E ó, Pilatos percebe que ele está falando com um filósofo. Olha a filosofia. Quem é da verdade ouve a minha. Pilatos é da verdade? Sim ou não? Responde, gente. Não. Sim, ele é da verdade. Qual é a verdade de Pilatos? Ele era governador. Não. Filosofia é verdade. Filosofia. Ele era um filósofo, era um Galdino, ele era um filósofo. Pilatos era filósofo. Eles têm que ser, porque eles vêm de uma escola de filosofia. Gente, Roma vai ter os ginásios, o camarada aprende a matemática, isso tudo está vindo dentro da Judéia. Então, o governador, vamos pensar aqui, né? Esquece o Brasil. Mas seria um camarada letrado para governar. Sim ou não? E estou dando aula. Não seria um homem, seria mais capacitado um homem letrado? Sim. Vocês sinceros, não estou aqui fazendo piada, não. Sim. Pilatos é um homem letrado. Sim. Ele fala assim: quem é da verdade ouve minha voz. Ele pensa assim: mas eu sou da verdade, por que eu não ouvi esse camarada? Sim. Pilatos está falando com um filósofo. Gente, a mesma conversa de Pilatos é a mulher samaritana da água. Ela está entendendo uma água diferente, não tem nada disso. A água que ela queria era uma água que ela nunca precisasse daquele poço. Quem já carregou água de poço sabe o que eu estou falando. Ela queria nunca mais carregar água. Quando ela percebe que ela está falando com um profeta, aí ela fala assim: peraí, esse cara é diferente. Aí ele fala assim: seu marido, esse que você está também não é seu, não. Aí ele revelou tudo para ela. Opa, ela, isso aqui é profeta. Ela vai lá chamar a galera toda. A casa dele vem. Porque é o profeta. Está entendendo? Então Jesus, você tem que ter ele como um filósofo. Agora sim, o Império Romano, o Império Grego cai, os persas apertam o gogó dos judeus, por isso o Irã, entende porque o Irã é tão estressado com Israel, o Império Persa. Roma agora conquista tudo. E aí olha, Jerusalém fala o seguinte: isso aí vai ser uma província romana. Não estou falando das cidades, que é importante para o Império Romano, financeiramente, ela se torna uma província romana. O que gerava dinheiro para o Império Romano em Jerusalém? Pensa. Vamos lá, gente. Vocês estão muito calados. O que gerava dinheiro? O que gerava dinheiro lá para Jerusalém? Lá em Jerusalém? As ofertas do templo. As ofertas do templo. Era que gerava. 5 festas. Dava muito Não, dinheiro. são 5. Eles Não, tiravam melhorar. muito dinheiro. São Era as 7. ofertas do templo. Não são 7. São 6 e 7. Vê a melhorar quantas. Cada é uma festa. Sim. Então a festa de Sucote, a festa de Yom Kippur, cada uma festa, o pessoal vinha com oferta do templo. Sim. E Roma contabilizava, registrava tudo ouro, prata. e automaticamente tirava aquele percentual. Sim. Por isso que, olha só, Zaqueu era o quê? Um cobrador de Impostos. Mas ele era o quê? Romano
ou judeu? Ele era judeu, né? Vamos lá. Vamos tentar entender a raiva que você está. Vamos imaginar que a gente já fazia a colheita em agosto. Agosto, tá bom? A gente aqui é judeu, como judeu, é agosto que a gente vai fazer a colheita. Mas todo romano a gente vai falar que vai fazer em dezembro. Bom, aí o campo está lá, a gente já combinou, né? Faz a colheita em agosto, uma parte dela. Esconde ela em taxa. Vamos fazer um esquema nosso aqui. Guarda todo o dinheiro no colchão. Sacou? Tá entendendo? Só pra você entender. Quem é judeu sabe muito bem que a colheita vai ser em agosto, não em dezembro. Mas o romano não sabe. Aí tinha um traíra entre a gente, que chegava lá no Império Romano e falava assim, ó, eles escolhem em agosto, tá? Dezembro não. E ele tá com dinheiro no colchão. Sacou? Entendeu o ódio que eles tinham dele? De Zaqueu? Ele entregava o ouro ao bandido. Você já viu a palavra quinto dos infernos? Já viu essa expressão? Quem já conhece essa expressão? Você sabe o que é o quinto dos infernos? É a quinta parte do ouro que era mandado para Portugal. Por isso que eles falavam assim, era um imposto, era um quinto daquilo que você produzia. Então você produziu aquilo, um quinto que você produziu, Isabela, vai para Portugal. E eles com raiva falavam, você é o quinto dos infernos. E era um dinheiro que nunca voltava. Então o Zaqueu vai ser exatamente um traíra entre eles. Um cobrador de imposto colocado ali como fiscal de Roma no judeu. Então o judeu não conseguia fazer muitas manobras, porque sabia que alguém ia buzinar para eles. Ok? Alguém pode ler, por favor, essa parte do período interbíblico de Malaquias a Cristo? Por favor. O que você quer que ele É aqui, o período interbíblico, o slide número 3. Está aqui na quadra, aqui, ó. Período interbíblico de Malaquias a Cristo. Em 333 anos antes de Cristo, foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Peraí, só um minutinho, Paulinho. É no slide. Está no slide. Esse aqui que você está lendo? Esse, né? Vamos lá. Não, mas... Ela está lendo depois. Depois. Tá. Terceiro. Aí, vamos lá. Isso, perdão, tá certo, Paulinho, vai. Período interbíblico de Malaquias a Cristo. Em 333 a.C., foi a vez das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Então, Alexandre o Grande derrota. Tem um filme, tem um documentário sobre Alexandre o Grande. Eu vou colocar para vocês lá, se quiser dar uma assistida, porque é bacana você ver um documentário. Gente, vocês são adultos, né? Estou falando para adultos, não estou falando para nenhuma criancinha de Jesus, né? A cultura grega, ela dá ênfase ao homossexualismo, tá? Então, meu Deus, se você ler o livro A Política de Aristóteles, acho que é esse, ele vai falar que o casamento ideal seria casamento entre homens, que vai dar menos problema. Então, no filme vai mostrar exatamente o caso de Alexandre Grande com um dos seus generais, as Seleucas. Entendeu? Então, na cabeça deles, o casamento entre homem e mulher seria mais para gerar herdeiros. Na cabeça deles, vai rolar muito melhor, menos confusão, um casamento assim, tá? Só para vocês entenderem. Okay? Só para a procriação, você quer dizer? Então, assim, sem muita coisa. Por quê? Porque o Império Romano vai trazer também essa mesma cultura. Por exemplo, numa festa romana, eles davam vinho ao deus vinho, que é Baco, daí a palavra, o sexo. Quando você era um anfitrião romano, o sexo fazia parte de você ser um bom anfitrião. Então eles tinham os escravos sexuais, eles davam vinho, oferendas ao deus Baco, daí vai sair os bacanais. Então era comida, vinho, e aí dias e dias e dias, então tá rolando altas orgias. Por quê? Na cabeça desse pessoal, Baco é um deus.
Deus do vinho. O camarada que bebe muito vinho vai ficar doido e vai fazer o que tem que fazer. Tem que entender, é isso aí que o povo judeu não quer mais. É isso que eles estão reclamando. Nós queremos os deuses. Fizeram uma estátua de Zeus dentro do templo judaico. Você pode pisar no Santo dos Santos? Você já viu o Santo dos Santos? O piso dele, você já viu? O chão dele? Sim ou não? Sim ou não, gente? Estou com medo de mim? Não. Está com medo? Está com medo? Santo piso? Ixi. Se você olhar para o Santo dos Santos, o que acontece com você agora? Seja sincero. Oi? Tem certeza? Não. Sim ou não? Acho que não. Coloca aí na sua internet. Assim. Santo do Santo hoje. Vai achar uma pedra com uma cerca lá naquela mesquita que está lá em Jerusalém. Você pode passar lá agora, fazer uma visita em Israel, e você vai ver o Santo. Se você ver aquele Israel com a Aline, já viu? Ela anda e fala assim, aqui, ó, o Santo Santo está aqui, ó. Hoje está um Você cercadinho. pode ver. Oi? Pode ver. Pode. Tá lá, tá aí na internet, vai ver agora aí o Santo Santo aí. Lugar que é extremamente proibido. Coloca assim, Santo do Santo, pedra do Santo do Santo nos dias de hoje. Você vai ver uma pedra, um cercadinho. E aí, que... Não, você está vendo o tabernáculo. Não, esse é o tabernáculo. Eu quero atual. Atual, coloca assim, atual. Ah lá, uma pedra, não é? Repara que essa pedra está toda lascada, tem uma cerquinha nela ali, não tem um cercadinho nela? Isso aí é o tanto do santo. Santíssimo do Santíssimo é isso aí. Santo dos Santos. Isso. Viu? Você viu agora o Santo do Santo. Nossa. Aqui é pedra. Aí sabe por que fizeram um cercadinho? Porque as pessoas quebravam e levavam para vender. Não. Você está vendo uma figura. Coloca aí, né, no grupo. Para só o pessoal ver. E aí o que foi fazer? Cada um que chegava ele arrancava uma lasca. Ó, vou vender o Santo do Santo. Aí você pegava, nossa, aqui é pedra do Santo do Santo. Aí outro arrancava. Alguém falou assim, vamos cercar isso aqui. E vai acabar arrancando, porque isso aí era pedra. Onde Abraão vai fazer o sacrifício de Isaac, gente. É aí, nessa pedra. Viu? Então o que acontece? Eles matam porcos nessa pedra. Vários porcos, colocou lá no grupo. Vários porcos. Você está entendendo o que é? Imagina, para um judeu não poder comer porco, o cara pega um porco, coloca uma estátua de Zeus, olha para um judeu, tenta imaginar a revolta dele. Coloca uma estátua de Zeus no templo judaico, pega vários porcos e sacrifica dentro do templo judaico. Nossa, velho. Eles ali vão ter que pegar com esses caras. E aí, as guerras judaicas são as mais tensas, mais complicadas, daí até o ponto que chega o Império Romano. Foi o seguinte, esses caras agarrados no templo, né? Foi o seguinte, destrói isso aqui. Quantos anos depois de Jesus? 70 anos depois de Jesus. Aí destrói o templo judaico. Agora sim, a diáspora, eles saem com uma facilidade de ler grego. O mundo é grego, o mundo é romano. Roma domina. É a mesma coisa hoje. Se você sabe falar inglês, você vai a qualquer canto. Espanhol e inglês, você vai a qualquer canto. Você some. Agora, fala russo. Só para aquela área ali. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, vamos continuar olhando rapidinho. Esses lados, interessante. A ambição. Alexandre, o helenista, vai. Continuar ele. Isso. Então se deu início ao período helenístico, que durou entre 330 e 160. Então, quando eu falar assim, uma cultura helênica, o que é? O que é? O que é uma cultura helenista ou uma cultura helênica? Uma cultura grega. Sacou? Se eu falar para você assim, então a cultura grega trouxe teatros. E dentro dos teatros existia todo aquele ritual do teatro.
Olha os gregos falando aí do teatro. Não é assim hoje nas televisões para nossas crianças? Não ensinam coisas que eles querem ensinar? Teatro da religião dos gregos. Teatro dos gregos. E aí automaticamente eu conto história. Não quero falar mal da religião de A e B e C, não. Mas um dia eu estava vendo um programa, acho que era na TV, é muito antigo isso. Era um jacaré. Eu vendo um jacaré contando história, com roupa de jacaré, sabe? Um cara com roupa de jacaré. Aí eu falei, nossa, que bacana o jacaré contando história. Rapaz, quando eu parei para ouvir, assim, sabe quando você para para ouvir, assim, que você começa a entender o que ele está falando? Rapaz, era espírito, um negócio complicado toda a vida. E eu falei, rapaz, o cara contando histórias infantis, falando de reencarnação, falando de negócio, a nova jornada. Eu falei, rapaz, uma criança está vendo aquilo, ela está vendo um jacaré conversando com ela, brincando, fazendo palhaçada. Um negócio muito bem feito. Uma criança para ouvir aquilo. Ela não está nem aí. Isso aí mesmo. Aí que era o Santo do Santo, que era impossível o homem Mas chegar. a gente sai para visitar isso aí. Se quiser para visitar, vamos lá. Eu não posso pegar um pedaço. Mas você vai olhar e dizer, aqui é aquilo. Só que hoje a glória de Deus não está mais lá. Mas olha só, mas por que Deus então não interviu quando eles sacrificaram porcos lá? Mas carne do povo não é proibida a comer? Mas então, essa é a questão. Vamos lá. O sacerdócio, quando entrava no Santo do Santo, poderia ser o quê? Morto. Sim. Mas como é que o cara entra no Santo do Santo, bota uma estátua de Zeus e sacrifica porcos? E aí? Você não acha? Mas não é morto quando entrava? Ué, mas por que não morreu? Não, então ele é morto. Mas por que não morreu? A minha pergunta é essa. Aí também quero saber. Por que não morreu? Por que eles não morreram? Responde você. Responde você. Deus não quis. Mas por que Deus não quis? Não era hora. Não é algum propósito? Cara, não é quando... Vamos imaginar, entrava no Santo Santo, tivesse pecado, você morria na mesma hora. Sim. Se tivesse pecado. Tivesse pecado. Às vezes a pessoa entrou sem O pecado. cara entrou, pegou uma estátua de Zeus, colocou lá no Santo Santo e matou um porco. Por quê? Ele pôde fazer isso. Ele tinha pecado. Você mesmo, camisa preta, você. Não olha para lá não. Por quê? Lembra de Moisés e a sarça? Ele não é pecado? Não. Qual a voz que fala assim? O que acontece quando Moisés viu a sarça? Ele tirou o sapato. O que a sarça falou para Moisés? Tira as sandálias dos seus pés. Nunca falou. O anjo que está atrás da sarça. Fala o quê? Ah, É um anjo, não é a sarça, só tem boca. eu sou. Viu, piada, né? Vamos lá. Tira a sandália, Dos seus pés. que aqui É um lugar é terra santa. Olha a mulher que está falando no poço. Aonde é o local de adoração? Aqui ou lá? Os judeus falam que é aqui. Então, o que é o santo dos santos? Chegou agora. E aí? O que é o santo dos santos? Lugar de adoração. Não, quase. Lugar onde Deus está. Ah, Então Deus estava ali naquele Não momento. estava mais. Não estava mais ali. Entendeu agora? Ah, entendi. Entendeu? Por isso que não tornou. Tenta imaginar se fosse na outra época, na presença de Deus, se o cara conseguiria entrar com o porco ali dentro. Deus não estava mais ali. Olha os fogos estranhos dos filhos de Arão. Entraram com fogo estranho. Foram o quê? Queimados. Então, o sacerdócio já está todo corrupto, todo bagunçado, cheio de armação política. Foi aquilo que aconteceu quando eles olharam dentro da arca, que morreram. Sim. Você não só encostar a mão na arca, a Deus arca tá caído. tombou. Peraí, para não cair, o cara foi segurar. Peraí. Ele morreu na hora. Entendeu? Então agora sim, eles pegam uma estátua de Zeus, colocam dentro do templo, pegam um monte de pó, joga, mata, chega, chora sangue naquilo tudo, e é Matatias
que vai fazer a revolução, vai lutar, vai purificar, vai matar esse povo, vai brigar. Só que vai brigar, ele é um bom estrategista, ele vai. Por isso eu queria que vocês dessem uma passadinha. Pode ter certeza, você não vai perder sua salvação. Dá uma lidazinha rapidinha, sabe assim, mesmo sendo só os tópicos, ninguém. Tem aquele resumo bíblico, não é? Rapidinho, tá. Só que chega no final, eles não conseguem. A máquina romana é muito forte. Entendeu? Quer ver? Qual o historiador que escreve livros aos Hebreus? Flávio José. Fala aqui, desculpa aos meus amigos, mas é um grande traíra. Olha o nome dele, Flávio José. O nome judaico e o nome grego. Eles ficam numa caverna, um monte de gente na caverna. Vamos fazer o seguinte, nós não vamos entregar não. Não, te morre aqui, mas ninguém se entrega. Beleza? Fizemos um pacto? Sim. Então vamos começar matando os mais velhos e os mais novos. Mais velho, morre um, morre dois, morre três, morre quatro. Aí sobram os dois mais novos. Como eu não posso cometer suicídio, eu mato você. E você mata ela. E ela mata ele. E ela vai matando ela. No final vai sobrar dois. Um mata um e o último comete o pecado. Você entendeu? Os caras fizeram assim. Um matou um, que matou outro, que matou um, que matou outro. Sobrou o Flávio José mais um. Chegou no final e ela me convertiu ao comando. Sacou? No final, que ele era para cometer um suicídio, ele me convertiu. E aí, agora, vai ser um historiador romano que vai falar de Cristo. Automaticamente vai falar de Cristo. Mas ele, na hora, porque em Massada, eles foram cercados por Roma, gente. Roma faz um cerco violento. As mães pegavam as crianças e jogavam nas pedras. Porque seriam escravos romanos, eles seriam vendidos como escravos em Roma. E as mães pegavam seus filhos e foram jogando. E a água foi acabando, e acabou comida. E o Roma, tipo assim, você não tem como descer, pegar comida, não tem como ligar para o iFood, não tem como chegar de avião. Ficaram lá, eles lá em cima, e eles vão. Ela sacrificava os filhos, era isso? Quem que pensa sobre o que a mãe pensava? O que é mais importante? Eu mato meu filho ou deixo ele como escravo em Roma? Melhor morrer. Ela dizia o seguinte, aí começam a se suicidar, vai morrendo, mas eles não se entregam. Por isso que é um massacre de Massada. Nossa. É uma história triste. É triste mesmo. Morre muita gente. Só isso delas matar as crianças. Desespero. Desespero. Não pensa assim, elas são más, não. Porque Roma bagunçava, enfiava anzol na boca, arrastava, mandava servir pagão, castravam as crianças, eram ser escravas sexuais. Eu falo o seguinte, é melhor eu matar. Entende agora por que um judeu não tem dificuldade de lutar e matar? Até hoje, Entendeu? Eles não têm essa dificuldade. Entre ser escravo, eu prefiro matar você. Aí você fala assim, nossa, coisa pesada, né? É o massacre de Massada. Roma cega e eles vão abrir. Isso tudo está acontecendo no período termino. Isso tudo está acontecendo. Então agora você vai ver um cristianismo, um judaísmo todo fracionado, todo engessado. Eles já não querem mais, tipo assim, todo mundo está dizendo que é reino judeu, todo mundo está dizendo que agora é, eu sou o cara. Ninguém é. E Jesus que levanta a bandeira, o que acontece? Meu reino não é desse mundo. Olha a mensagem. Jesus pegou essa época ou não? Sim. Jesus não vai pegar nessa época? Da massacre, depois. Não, ele vai pegar depois do massacre. Mas depois eu estou falando nesse mesmo período. Mas hoje Roma é diferente, né? Não, o cabresto é até romano, olha o papo aí. Mas ainda existe ainda. As grandes urgias começaram em Roma, não é? Na época do Assim homossexualismo? Não, isso já é no Império Grego, lá atrás. Mas, por exemplo, hoje, nós vamos falar de Roma. O Império Romano ainda existe, gente. Ainda existe. Só que não com tanta força. Por exemplo, a Johnson Johnson é romana, a Fiat é romana,
e é tudo do Vaticano. Aí você vai, mas tá aí, não acontece? Sim. E você falou o quê? Só que não tem mais tanta força, por exemplo, a Igreja Católica hoje não tem tanta força hoje aqui no Brasil, mas em alguns países, olha na Espanha e em Portugal, ela é muito forte. No Brasil, você vai no interior, a Igreja Católica é muito forte. Aqui no centro já não é tão forte. Beleza? Continua lendo aqui. Alexandre morreu e o seu império foi dividido entre seus generais. Né? Já falamos sobre isso. Agora vamos andar aqui. Próximo slide. Enquanto Ptolomeu estava no controle da prática religiosa dos judeus, foram respeitados. Como eu falei, eles foram respeitados. Essa aqui só para deixar claro para você o que foi lido, tá? Eles deixaram, então, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem, coloquem os seus deuses, faz a sua circuncisão. Gente, o que é a circuncisão? O que é uma circuncisão? Vocês não estão falando nada. O que é a circuncisão? A castração? Não. Uma velha, né? O crepúsculo do homem lá. Todos tinham que ser circuncidados, porque senão não pertencia ao Cristo, não é isso? Não, ao judaísmo. Entendi. Ao judaísmo. Então vamos lá. Abraão faz a circuncisão com quantos anos? 99 anos. Esaú com 13 anos de idade. Todos os homens e seus escravos, tudo junto. Então agora Deus criou uma aliança. Entendeu? Sim. Então o que é? É uma marca que quando a criança judaica nasce, ela passa pela circuncisão. Então o que é a circuncisão? Uma aliança de sangue. Que nunca mais você estiver bem. Essa aliança nunca será quebrada. Porque você teve uma aliança de sangue. De homem e Deus. Lá na frente, vai ser proibido fazer a circuncisão. Então tenta imaginar alguém mexer no seu credo religioso. Ó, você não pode mais usar a Bíblia. Nem aqui. Você não vai ficar meio revoltado não se o governo liberar essa lei? Sim ou não? Claro. Ou você não pode mais cultuar dentro de igreja evangélica? Você não vai ficar revoltado? Mas por quê? Eu não tenho liberdade de expressão? Não tem mais não. Então eles vão tirando os direitos deles, eles vão ficando meio que... Suportável. Aí, o cara constrói um teatro com um monte de imagem grega. Constrói a arquitetura. Vamos pensar em arquitetura. Vamos pensar na sua casa. Pensa na sua casa agora. Como é que são os seus móveis hoje? Quem é que tem uma pia, uma cuba, aquela península, viu? Aquelas bancadas. Vamos lembrar das pias de antigamente. Como é que são as bancadas da cozinha hoje? Não é bem diferente daquelas pias de antigamente? Sim. Aí você fala assim, não, eu queria uma pia daquela, uma península, queria um cooktop. Isso aí existia alguns anos atrás? Não. Porque a arquitetura muda. Conceito tudo aberto, né? Pô, não existe isso. A arquitetura ela mostra um período como aquele povo vive. Vamos lá. Você mostrou aqui, não sei se foi você. Quando você mostrou o tabernáculo, certo? Foi assim, você mostrou o tabernáculo. Vamos lá. O que é um judeu? Ele tem a lei do sacrifício. O tabernáculo lá em Sucote, ele está ali. Determinado sacrifício, você pegava, vamos imaginar que o sacerdote pegou tantos os animais que foram sacrificados. Presta atenção. Você queima o couro, a gordura, as vísceras e a parte mais carnuda, você taca fogo e assa. Aí eu pego uma banda, vamos dizer que isso aqui seja uma família, ó, como um pernil aqui no meu animal. Aqui é outra família.
Nós três somos uma família. Cada um sai com uma banda de carne, pernil, de uma ovelha. Entendeu? Eles levam lá para a família deles, a gente leva para a nossa e vocês para a família de vocês, tá? Guarda para sua irmã. E aí vocês comem. Tem um prato de barro. O que você faz com o prato? Você lava? Você guarda o prato? O que você faz com o prato? Você quebra o prato. Comeu, quebra. Porque aquele prato é uma oferenda ao eterno Deus. Quebra o prato. Faz o outro prato para comer tudo de novo. Daqui a tanto tempo. Você está entendendo? Então, em torno do tabernáculo, vão ter vários pedacinhos de pratos quebrados. Onde eles comiam a oferta, quebravam os pratos. Entendeu aí o propósito de santificação? Era levado a sério. Aí você come hoje, né? Aí lava o prato, a outra pessoa come naquele. Vamos imaginar assim, vamos imaginar que qualquer almoço fora, você observe, sei lá. Você come um prato que outra pessoa comeu. Quem comeu? Não sei. Na rua você sabe, na sua casa você sabe. Mas e na rua? Quem comeu naquele prato de self-service? Entende por quê? Então, para o judeu, isso é abominável. Como assim? Vou comer um prato de uma pessoa, um pagão? Não. Ele quebrava o prato. Não, quebra esse prato. Faz outro, e faz outro, e assim vai. Os olheiros ficavam fazendo vários pratos. E faziam, comiam, quebravam, e vambora. Ficar assim, até a gente se acertar. Entendeu? Então tenta imaginar você castrar, você tirar, você cortar, você proibir um povo de cultuar o Deus dele como ele quer. É o costume deles, ele é o nosso costume, o costume deles. Respeita. Ah, respeita o que eles estão fazendo. Ok? Vamos dar uma pausa aqui, vamos falar de avaliação? Pronto, agora vocês vão. Oi? Pode pegar aí. Aí mas hoje essa não tem mais essas coisas não. Não, hoje não. Hoje é a prova agora. O santo agora é uma prova. O que vocês querem? Olha só. Eu estou querendo fazer o seguinte. Vai Ela fazer já avaliação hoje? Não. Eu não entendi nada. Ele vai falar assim, você quer prova, eu quero coisa. Eu Ainda tem que era em casa. aquele professor de lá é diferente. O professor disse que eu não consigo abrir aqui. Não, fica tranquilo. Vamos fazer o quê? Um questionário, um trabalho ou uma prova? Ou um debate? Um debate. Não, debate não. Só vai ser debate. Não, debate E aí, não. gente, Vai lá pra frente. vocês precisam decidir a vida de vocês. Vamos fazer o trabalho. Trabalho? 5, 4 temas. Sim. 4 temas ou 5 temas? Não, 5. Às vezes é melhor mais temas, né? Porque aí tem que fazer o trabalho. Tem que... Então, olha só, nós vamos fazer um trabalho com 5 temas. 5 temas? 5 temas. Eu vou escrever no grupo. Mas coloca aí. Não. Período interbíblico, Peraí. Mateus, Marcos, Lucas e João. Período. Interbíblico, que é o de hoje. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Até João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos e João. Aí escolhe Lucas e João. Cada final de aula, eu vou colocar 2 balizas para vocês. Hoje vocês vão sair com 2 balizas. Por exemplo, período interbíblico. Vocês vão sair com 2 balizas. Eu vou escrever. Esse João não é o primeiro João, o segundo João, é só João. Só João, Evangelho. Vamos lá. Cada final de aula, eu vou colocar 2 balizas para vocês. O quê? Onde vocês precisam pontuar o assunto. Então hoje, vocês vão sair com 2 balizas no período interbíblico.
onde o professor fala, melhor vocês perguntarem, vocês estão calados, melhor perguntar. Porque senão eu vou perguntar. Então, o que vai acontecer? Hoje, no final da aula, eu vou escrever 2 balizas, que é onde eu quero que vocês façam o trabalho de vocês nesse tema. Simples, ó, são 5 temas, 2 perguntas por temas. Simples assim, muito fácil. É muito fácil. O trabalho é esses 5 temas aqui, não há para escolher. Mas a cada aula sua vai dar 2 temas, é isso? Para cada tema, eu vou dar 2 perguntas. Para cada tema, 2 perguntas, tá. E aí você vai responder essas perguntas que eu vou te fazer. Vou te fazer perguntas aleatórias e você vai respondendo essas perguntas sem... Já está na hora, né? Tem não? Já está na hora. Oi? Entenderam? Então, quem não entendeu, gente? Só para... Eu, por enquanto, entendi, mas vamos Eu não entendi muita coisa, não, que eu cheguei. Mas Não, eu falou que você deu, tá tudo aqui, né? Na mochila. Tudo aqui, ó. Tá, te dá o material que tá aqui, tá no slide. Tá tudo, é tudo material. Pergunta que está... Período interbíblico é um tópico. Com 2 perguntas. Aí, Mateus, 2 perguntas. Marcos, 2 perguntas. Esse é um trabalho de 2 perguntas. Daí você vai tirar 2 perguntas daqui. Simples, tá fácil, gente. Não, entendi. Tu que dizes, né? Você está no intervalo já? Já, estou no intervalo agora. Acho que fora, tá no minuto, vamos ao seguinte. Alguma dúvida? Alguma... Nada? Tá tranquilo? Tá fino? E aí, vamos falar só para a gente entender. Você entendeu o que eu quis dizer aqui na aula? Ficou alguma dúvida do assunto? Oi? Não, mas assim, tô falando sério. Alguma coisa assim que você ficou assim meio perdido nesse período, essa parte? Onde você ficou perdido? Onde você perdeu? Essa aula de hoje você deu completamente diferente das outras, né? Cada aula é uma coisa. Para a gente introduzir tudo isso, eu preciso ler mais uma vez. Não, por isso que eu mandei o material para vocês lerem. Eu vou ler, eu tenho um aplicativo aqui que eu não consigo abrir, só aplicar. Não, estamos aqui, pode ficar com essas coisas para você. Vamos. Tá tudo bem. Valeu, obrigado. Sim, com você. Dá uma material. Gente, vamos para o intervalo, que eu vou complicar mais a vida de vocês ainda. Tá bom? Aí, show. Já tá tudo? Você? Chega atrasado, mas... Não, tá no grupo material. Qualquer coisa, pergunta aqui, conversa comigo, tá? Eu vou te passar. Então, dessa aula de hoje, vão ter 2 perguntas. Ok? Beleza? Vamos pro intervalo. Ei, como é que vai parar? Vai, não sei quem vai parar a aula. O senhor está aqui para nos ensinar. Quem vai parar Ah, a aula aqui? para parar. Isso aqui tá muito claro. As 2 perguntas são desse período que você deu agora ou vai ser do próximo período que você deu desse período? Pô, pai, tirei muito desse hoje. Montamos um negócio hoje, cara. Então tá aqui também, você tá fez de montar um paredão de 2 paredões de isolamento termoacústico. Só tinha parafuso desse aí, ó. Vou dar uma sacola cheia. Tem uma bola que eu escolhi de Botafogo, uma marcenaria. Deu ruim lá no orçamento dos caras. Eles estão discutindo o que vai fazer.